aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegada amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo. Tudo isso por amor ao Senhor, ao fazer o trabalho dele aqui no Samaúma. Isso aqui nós enfrentamos na época do inverno, mas eu creio que um dia esse ramal há de sair o asfalto para ele e será bem melhor. Para a honra e glória do nosso Deus, fazemos o trabalho dele. Até hoje nós fazemos com alegria, com fé, com amor e com a esperança que um dia o que ele tem preparado para nós não se compara com as aflições, com os problemas, com as dificuldades que nós estamos enfrentando aqui nesse ramal. Hoje eu estou pisando num ramal de barro, mas daqui em breve eu estarei andando em rua de ouro. Isso nos alegra bastante. Vamos chegar até onde e que Deus nos abençoe. Oh, é chegado um novo tempo, uma nova história. Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas, aqueles que não se dobraram diante de Jezabel, aqueles que não se venderam porque já foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não são profetas comprometidos com o sistema babilônico, são profetas que são verdadeiras boca de Deus. Mas me diz uma coisa, que tu pulou uma parte de toda essa história. A gente sempre pula, né? É, você tá pulando uma parte. Eu quero saber que parte
como é que a Mazé conquistou esse coração de maranhense? Porque tu pulou tudo isso, falou do trabalho, falou do estudo, falou das tuas faltas, falou do teu futebol, falou do início de tudo, mas como é que a Mazé te conquistou? Ou como é que tu conquistou a Mazé? Como é que é essa história? Olha, é um negócio assim meio maluco. Como nós éramos muito amigos, e ela armava assim com as colegas, para ficar com as colegas e tudo mais. Pra te ficar com as colegas. E eu não sei se ela já gostava de mim. Eu sei que as colegas acabavam dizendo, poxa, ele não gosta de mim, etc. E a Mazé chegava a fazer até aqueles bilhetes, mandando para que as meninas, segundo ela, as colegas, eu não era tão esse garanhão que ela falou aqui, não. Não, é bem mais conservado. Como todo jovem, né? Tá bom, deixa quieto. E aquela amizade, ela começou a se preocupar comigo. Houve a questão da preocupação. Como eu estava só aqui no Amazonas, em Manaus, e ela começou a ter aquele cuidado, começou a dar uma assistência, de me convidar para ir para as programações da igreja, para retiro. E ela foi assim me levando, e chegou ao ponto que eu comecei a conhecer o retiro da Nova Igreja Batista, da Igreja da Chapada, e comecei a conhecer aquele povo bacana e vi que aquele mundo era diferente, e foi assim que ela foi me conquistando, ao ponto que com o tempo eu cheguei a tomar a decisão. Aí eu tomei a minha decisão. Assim que eu tomei a minha decisão, aí o nosso namoro foi meio... Namoro e casamento em 6 meses. Meio invocado. Por quê? Porque ela me começou a levar a maçã. Quando ela passava para a escola, ela já trazia do trabalho uma sacolinha de maçã. Aí eu comia a maçã. Eu acho que ela aprendeu com Eva, né? Não. Eu acho que ela aprendeu com Eva. Como é que é? Mas ele tá enrolando. Tô sentindo. Ele tá todo enrolado, né? Tá enrolando. Fale a verdade. Como é que foi? Não, na verdade eu sempre, como eu sou irmã mais velha de 11 irmãos, e eu sempre tive o cuidado de cuidar dos meus irmãos, né? E eu tenho esse jeito de cuidar das pessoas. E aí ele, como era só, e ele estava desempregado, eu sempre levava uma marmitinha, uma maçã e convidava sempre para a igreja. E quando era época de carnaval, ele vinha para cá, para o interior do Castanho, para fazer essas festas de carnaval. E aí tinha um retiro, e eu convidei ele para ir para o retiro. Ele nunca tinha ido. Eu convidei, mas eu achava até que ele não ia, porque ele não ia deixar de ir para a festa para poder ir para o retiro. Mas ele me surpreendeu. Quando nós estávamos na frente da igreja, ele chegou. Ela está entregando tudo mesmo, né? E aí ele chegou nesse retiro, foi quando o Senhor, eu acredito que Deus já começou a boa obra ali. E quando ele voltou, ele frequentou mais 6 meses para poder aceitar Jesus. E aí eu não sou besta, eu arranjei um emprego para ele na igreja, como auxiliar de pedreiro, na construção da Nova Igreja Batista, que era o pastor Vanderlei, né? Nós somos parentes, e aí eu falei, tio, arranja um emprego para... E aí ele observava o pastor, os irmãos, a atitude que era diferente. E aí ele me pediu para namorar, e 6 meses depois, e ele continuou trabalhando. E eu aceitei porque eu sabia que ele era trabalhador e eu não ia passar fome. Ok. Né? Então, aí a gente namorou e casou lá mesmo, né, na igreja. Foi o pastor Vanderlei que fez o nosso casamento. E em 94. E foi assim, e aí ele foi só crescendo. E aí eu até falava para ele, ele se interessava muito, ele não perdia uma escola bíblica dominical, né, que depois foi o CENIB. E aí eu dizia, eu não acredito que ele vai querer ser pastor. Mas ele esqueceu de um detalhe. Quando meu filho tinha 3 anos e 3 meses, ele foi acometido da meningite. E aí ele foi desenganado lá no Tropical. Né? E eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que o meu filho saia daqui. Se tu tiver um propósito na vida dele, que ele saia daqui sem nenhuma sequela, porque a meningite, quando não mata, tem um ditado que ela aleja, né?
E se não for que eu saia daqui, só não tem direito a fazer velório por causa da bactéria, direto pro cemitério. E que se tu não tiver, que eu deixe eles daqui no cemitério e que tu conforte o meu coração. E aí quando eu deixei ele na UTI, foi tudo muito rápido, foi depois de um retiro. E eu deixei ele na UTI e o doutor botou a mão no meu ombro e falou: vá cuidar dos seus outros filhos, porque esse daqui já está morto. Eu disse: eu não tenho outros filhos. Mas se for o Deus que eu sirvo, ele pode tirar ele desse coma, ou ele vai levar e confortar meu coração. E para a honra e glória do nosso Deus, ele saiu sem nenhuma sequela. O menino é muito inteligente. Quando ele fez o vestibular, ele passou em 3 faculdades e ele estudou no interior, porque quando nós fomos para o Samaúma, ele já estudava na escola particular e as pessoas disseram que nós éramos loucos de tirar o nosso filho da escola particular e levar para o interior. E Deus é tão fiel que ele estudou sempre na escola do interior, na escola pública, e quando ele, aos 16 anos, ele passou em 3 vestibulares, o EA, o FAM, e passou numa particular, né? Então, assim, Deus é fiel. E depois disso, que ele saiu do coma, nós estávamos num culto e a pregação era sobre missionários, ceifeiros. Geraldo esqueceu desse detalhe. E ele já estava no 4º ano de senil. E aí o pastor estava pregando, o pastor Davi falou: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Hoje o Senhor está chamando pessoas para servir, para missionário. Quem está disposto a ir? Ele levantou o braço. Aí o Júnior olhou para mim, também ele levantou o braço. Aí ficou os 2 de braço levantados. Aí ele falou: ei, mãe, a senhora quer ficar? E aí eu levantei, aí ele: levante logo o braço. E eu levantei o braço. E 6 meses depois, o pastor Davi convidou ele para... Aí eu comecei a chorar, né? E eu não podia dizer não diante do milagre que Deus tinha feito na vida do meu filho, da nossa vida. E aí 6 meses depois que nós fomos para o Samaúma. Teve provas? Teve, muitas, poderia contar, mas em todas as provas Deus foi fiel. E tem sido fiel. Amém. Foi mais ou menos assim. Foi assim. E nos conhecemos. Interessante que eu tinha dito para ela, nesses 6 meses de namoro, noivado, eu falei: quando eu arranjar um emprego, que assinarem a minha carteira, eu vou pedir você em casamento. Ela não acreditava no maranhense. E quando um trabalho que ela conseguiu, quando assinaram a minha carteira, passou a experiência, eu digo, não, da tua experiência de 3 meses, quando passar a experiência, aí eu vou fazer surpresa para ela. Quando passou aquela experiência dos 3 meses, eu cheguei com ela, encostei assim na parede e digo: você quer casar comigo? Ela: hã? Você quer casar comigo? Quero. Eu digo: é doida mesmo. Então vamos, minha filha. Tá, aí fui lá para a cozinha, já pedi dos tios dela, de onde ela morava. E aí tomamos, como ela falou, já nosso tempo de casado, seus 25 anos de casados, comprometidos, de doação, de amor um para o outro. E até que o Senhor tem nos abençoado. E assim foi a nossa história, como nós conhecemos, como nós estamos até aqui. Aí tem muita coisa ainda, pode perguntar. Tem muita coisa para perguntar mesmo, porque a gente vai começar, a gente já tem uma igreja do Samaúma, que foi onde você começou o seu trabalho. Já tinha essa igreja. Já tinha essa igreja. Passaram 14 anos. Uhum. Você já deu continuidade ao passamos 14 anos lá. 14 no Samaúma. Veio a Vila dos Maranhenses. Sim. Como é que foi esse trabalho? Como é que foi o início desse trabalho na Vila dos Maranhenses? Você já estava ocupado com a igreja, né, que você tomava de conta. Não satisfeito, você procurou um outro local, né, que viu a possibilidade ali de se ganhar mais almas para o Senhor. Sim. Você se dedicou a esse trabalho. Me diz uma coisa, aonde é que você quer chegar? O que está faltando ainda para o Erasmo? O que está faltando na sua vida nesse momento? Nós estamos assim numa época muito difícil de pandemia, de coisas ruins acontecendo, perseguição ao cristianismo em toda parte. Você não pode dizer que você é cristão, as pessoas julgam, são pessoas que
que não acreditam no cristianismo, não acreditam no pastor, por causa de quê? Exatamente porque que a Bíblia diz, né? Muitos virão em meu nome, usarão meu nome, e nós seremos perseguidos por causa disso. E nós somos perseguidos hoje, de alguma forma. Verdade. Conheço vários pastores, você conhece vários pastores que foram perseguidos por causa disso, passaram dificuldade. Qual é a dificuldade que o Erasmo passa hoje? Quem é o Erasmo hoje dentro da comunidade, nessa região aqui do Careiro Castanho? Respondendo a primeira pergunta da Vila dos Maranhenses, como foi? Vimos a necessidade de implantar aquela igreja. E aí, como levantar aquela igreja? O nosso pastor, o Davi, eu cheguei e levei a ideia para ele de, ó, nós ganhamos o terreno, como vamos construir? Eles mandam tirar madeira. Mandamos tirar madeira, veio uma equipe de americanos numa semana, passamos a semana lá com os americanos, levantamos aquela igreja e está lá aquela igreja. E dentro na construção daquela igreja, eu peguei malária, ela pegou, o Júnior, então foi um momento difícil. Já pegamos, eu particularmente peguei 11 malária, ainda estou de pé, graças a Deus. Amém. Então o trabalho está lá, está firme, vidas têm se rendido aos pés do Senhor, é uma comunidade muito carente, muitos nos chamaram de louco, por estar fazendo o trabalho naquela comunidade. O ramal hoje está asfaltado, está melhor para o acesso para nós chegarmos lá, tá? E a gente tem levado isso com muito amor. Você fez outra pergunta para a gente, como a gente, onde é que a gente quer chegar? Uma coisa que eu tenho no meu coração aqui, se a vida que agora vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas sim por aquele que morreu e ressuscitou por mim. Então essa vida que eu tenho, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, ela não pertence mais a mim, mas é ao Senhor. E se o Senhor disse, vai, então eu tenho que ir. Semear esta palavra, levar esta palavra até os confins da terra, não sei até onde o Senhor vai me mandar, mas eu posso não ir para a África. A minha África pode ser aqui no Amazonas mesmo, onde a gente tem acesso. Aproveitar a oportunidade que nós temos hoje aqui, no nosso Brasil, no nosso Amazonas, no nosso município, de pregar esta palavra livremente. Nós temos o acesso de chegar e falar de Jesus para as pessoas. Ele já quer abrir um trabalho. Como muitas pessoas em outros países são perseguidas, não podem divulgar esta palavra. Então nós temos essa liberdade aqui. Então devemos correr, devemos aproveitar a oportunidade, e é isso que está no nosso coração, de fazer esse trabalho aqui. Aproveitar esse tempo que nós temos, que se chama hoje, de anunciar as palavras das boas novas, enquanto nós temos essa liberdade para falar do amor de Jesus. Então, quando você me pergunta onde é que o Erasmo quer chegar, tem uma meta, tem um limite, eu vou trabalhar até os, eu ia dizer 50 anos, né? 50 anos eu já fiz, até os 60, até os 70 não, enquanto o Senhor me der fôlego de vida para fazermos o trabalho, cumprirmos o ID dele, anunciar as palavras dele, de boas novas, assim nós vamos, até onde eu não sei. Mas a nossa África pode ser aqui mesmo no Amazonas. Tem muitos lugares para se pregar, para se abrir igreja, tem. Mas não é só abrir igreja. Como você vai sustentar aquela igreja? Como você vai manter aquela igreja? Então isso é um outro fator que depois a gente pode conversar. Como já foi dito aqui, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, filho. No final dos tempos, o amor de muitos esfriarão. Muitos não querem se dispor, não querem sair, querem ter o seu conforto, não estão dispostos a colocar o pé na lama, a estar matando carapanã, a subir barranco, descer barranco, enfim, essas dificuldades. Não, são poucos. A seara está grande, muito campo para se trabalhar. Mas poucos são os ceifeiros dispostos a quererem trabalhar no ID de Jesus, tá? Então, tem um limite? Não, enquanto o Senhor estiver nos dando saúde, fôlego de vida, força, nós estamos aí para contribuir na obra, no reino. Eu sei que a nossa morada aqui é temporária, é passageira.
Eu sei o que nos espera na eternidade. Então, o que nós pudermos fazer para ganhar mais pessoas para o reino de Deus, a gente vai estar fazendo. É isso aí. Ele tá falando assim, eu acho interessante você falar de subir barranco, descer barranco, passar por dentro de lama. Mas eu conheço uma história de que um dia você pegou tentando levar um amigo, um irmão para a igreja, e no meio da viagem parece que o carro deu prego e você teve que levar esse seu amigo nas costas. Como é que é essa história? Me conta aí. Tu lembra dessa história ainda? Lembro. Rapaz, ele foi buscar lá no fundo do baú, né? Deixa eu só fazer uma observação rapidinho, irmão. O ramal dos Maranhenses tinha muito... Não tinha igreja, né? E só tinha tinha muito bar. E o bar... Maranhense gosta muito de beber, né? E era festa de noite. E ele via essa necessidade. E quem nos recebeu... E aí tinha muita briga, furava, aquela coisa toda. E o nosso primeiro culto foi exatamente onde era o bar. Na casa do seu Expedito. A casa do seu Expedito. E era um senhor muito bravo. E Deus é tão tremendo que o seu Expedito, ele sempre cedeu a casa dele para os cultos. E ele com a família aceitou Jesus para honra e glória e acabou com a bebedeira, né? E aí você vê aquelas vidas transformadas e eles tinham sede de ouvir a palavra, porque o culto lá era 3 horas da tarde. Eles andavam no sol quente 8 quilômetros para ir para a igreja. E hoje tem vários irmãos ali que tá firme, né? Um o senhor já levou. Inclusive esse, né, velho? Que você carregava, porque tinha que atravessar na época de cheia a gente levava a roupa, trocava, aí botava dentro do saco a Bíblia, a roupa e a gente atravessava no rio. E foi nesse período que ele carregou o seu Antônio, que hoje está na glória, mas ele aceitou Jesus, ele tinha prazer de ir para a igreja. Que era lá no ramal dos Maranhenses. E a dificuldade que a gente tinha, como o acesso era difícil na igreja, o carro não chegava até lá, por causa da cheia, a gente tirava do carro, pegava e carregava e levava para a igreja. Mas ele já está na glória descansando no Senhor. Mas o trabalho no ramal era difícil. Tinha um período no inverno que a água dava acima da cintura. A gente vê aqueles irmãos atravessando, a gente tem vídeo, foto dessas pessoas ali no ramal dos Maranhenses. Mas eles iam com prazer. Eles tinham alegria, eles ficavam sem sede, esperavam o sábado da gente estar ali com eles. Então era o prazer. Quando a gente passava e buzinava, eles já estavam saindo lá com o seu bastão para ir dentro d'água. Então era um momento fantástico que nós passamos. Então coisas marcantes em nossas vidas, um momento como esse. Ele carregava mesmo, carregava no barco nas costas, tu vai aceitar Jesus, não tem que eu tenho que te carregar. E carregava mesmo. E foi verdade, que ele era bem duro esse senhor, mas nós ganhamos ele, né? A gente mostra, Deus age de forma diferente cada um de nós. Mesmo tendo que carregar. Vila dos Maranhenses, Sumaúma, que já estava no caminho. Como é que foi Manaquiri? Bom, o Manaquiri foi como é um município próximo aqui do Careiro Castanho, olhando por lá, tinha a Igreja Batista e outras igrejas e tudo mais, a Igreja Batista tradicional que tinha lá. Como eu falei, uma igreja com a nossa cara não tinha. E o nosso pastor, Davi, ele sempre nos deu a liberdade para fazer esse tipo de trabalho, abrir, como ele já colocou na reunião. Isso é uma característica do Erasmo da Mazé, esse tipo de trabalho. E aí, eu andando lá no Manaquiri, com o Marcos, e vi a necessidade. Aí fomos atrás do terreno, porque a gente via que tinha. Bom, o trabalho a igreja foi levantada e os irmãos vinham de Manaus para o Manaquiri, faziam o trabalho final de semana, voltavam. Depois foi nos passado do Manaquiri, a gente já no Samaúma, e a gente começou a administrar. Mas assim que foi fundado, foi feito o prédio no Manaquiri, começou a vir uma equipe final de semana, dar suporte no Manaquiri. E depois nos passaram o Manaquiri. A gente ficou sustentando ali, segurando. Aí era eu, minha esposa, meu filho, a irmã, depois que elas a irmã Joete, que veio depois. Quando a gente chegava no Manaquiri, olha, a gente fazia
no sábado. Sábado de 3 manhã. Sábado 3 horas era no Ramal dos Maranhenses. Aí domingo de manhã era escola bíblica e kids no Samaúma. E o culto, né? Aí 1h da tarde. Isso no domingo. No domingo já. Aí no domingo, 1h a gente saía para Manaquiri. Chegava lá, só dava tempo limpar, organizar tudo. Já saía para pegar as crianças. Aí Erasmo já ia pegar as crianças, o Júnior, para kids, a gente ficava organizando. Eu ficava. E aí fazia kids com as crianças, domingo à tarde. Quando terminava 5h30, ia deixar as crianças, tudinho, já se preparava para o culto. Isso domingo à noite. Eu cantava, o meu filho tocava e ele pregava. Aí Deus mandou uma pessoa que a gente evangelizou, ela era líder da católica e ela tinha raiva da gente, né? Mas a gente via assim, ela um talento muito grande. Deus foi tão misericordioso e nós alcançamos ela. E ela é um braço forte e resoluto na obra de Deus e ela começou a ir conosco, ela aceitou Jesus. Que é a irmã Joete. A irmã Joete. E aí foi assim, fantástico, né? E depois Deus mandou também uma outra pessoa que estava desviada e que a gente conseguiu resgatar também, a Cleane. Aí ficou uma equipe maravilhosa, né? E a gente, depois do culto, 9h, as crianças não deixavam sair do Manaquiri e abraçavam, não vão embora. E do Manaquiri a gente vinha já pra cá ou voltava pro Samaúma. Então a gente passava o final de semana dentro da Kombi fazendo trabalho. E quando dava prego, a gente ficava na estrada. Quanto tempo isso, Erasmo? Manaquiri? Manaquiri, 2 anos. 2 anos. Aí depois Manaquiri hoje está com outro pastor, o pastor Ediel. Pastor Ediel. Ele assumiu lá. Na verdade, é uma história também bem interessante do Manaquiri, né? O pastor, que eu conheço as histórias dele, conheço muita história dele. A gente não está lhe contando nem a metade aqui da metade. Tem muita história, esses dois aqui tem muita história que vocês vão ficar impressionados. Se a gente for contar tudinho aqui, a gente vai passar horas e horas e horas e horas aqui contando a história desses dois. Pelo trabalho que eles fazem nessa região aqui, que é um trabalho fantástico. Tem alguma coisa a ver com política, Erasmo? Só no Senhor. Política só do senhor, não se mete com política, não quer saber de política. Não, a gente fica neutro e a gente é bem conhecido, a nossa postura, o nosso caráter, o nosso testemunho aqui no Careiro Castanho até hoje é de excelência, porque nós não nos envolvemos, a gente não fica dependendo, a gente não se envolve, as pessoas gostam da gente, por onde a gente chega, entra político, sai político e a gente continua o mesmo, e a gente tem um nome, a nossa igreja tem um nome, então a gente preza, a gente zela muito pelo nome. Esse nome, e por não nos envolver, porque a gente sabe que há muitos desvios no meio da política, as pessoas, alguns pastores acabam deslizando e perde o foco, mas a gente mantém focado. Entra pessoas, sai pessoas aqui como prefeito e continua sendo os nossos amigos. A gente tem bom relacionamento, mas a gente não se envolve, não usa o púlpito da igreja para falar de A, B ou C, não, até porque na igreja tem tantas pessoas, o fulano apoia o A, o B, o C, o D, enfim, o alfabeto todo. Se eu for defender o fulano, eu já vou estar desagradando aquele irmão. Aí aquele irmão já vai ficar chateado com o pastor, já vai ficar com raiva do outro, e aí vai virar uma confusão e eu vou ter problema. Então eu prefiro chegar e fica neutro, então a gente não se envolve, e até aqui o Senhor Deus tem abençoado e muitas pessoas têm a simpatia da nossa igreja por causa dessa nossa postura. E esse é a nossa postura aqui. Política só de Jesus. Só de Jesus. Nessa a gente mergulha mesmo, fala de Jesus mesmo, que Ele transforma, é Ele que muda, é Ele que salva, é Ele que restaura. Vale a pena entregar a sua vida, vale a pena dar um voto de confiança para esse candidato fortíssimo, que é Jesus, que morreu e ressuscitou, e um dia vai voltar para buscar todos aqueles que
se entregarem a Ele, vai voltar para um reino para todo sempre. Então a nossa política só é de Jesus mesmo, falar do amor dele. Agora, Erasmo, vamos falar um pouquinho sobre missionário. Esse programa aqui, Missão ID Brasil, ele tem a grande preocupação de hoje em dia falar sobre missão, né, que está tão difícil hoje, né? As igrejas hoje quase não estão mandando missionários, né? Então, primeiro pela dificuldade de se encontrar uma pessoa que se disponha a ir fazer uma missão. É muito fácil você encontrar um missionário para ir para os Estados Unidos, para ir para um país de primeiro mundo, é muito fácil. E para a Europa é muito fácil você, né? Basta o cara passar a língua e ter um passaporte. Isso aí tem um monte de gente que quer. Para esses locais tem muita gente que quer. Mas missionário para a região amazônica, uma região tão extensa, necessidade de tantas pessoas que têm esse desejo no coração. E a minha pergunta para você é: como é que a gente pode contribuir, Erasmo? De que forma a gente pode contribuir para essa missão, assim, como para a sua missão? De que forma a gente pode contribuir? Sim, porque eu sei que você tem um sonho, mas eu estava me falando ali em particular, vocês têm um sonho de ter um barco, um barco para poder navegar por essa região aqui, porque a gente, querendo ou não, a gente pensa assim, não, a gente vai daqui para ali, 15 minutos, 20 minutos de barco. Não, aqui na região amazônica não é assim. Aqui na região amazônica, para você entender, nossos amigos aqui que nos acompanham no YouTube, que você leva horas viajando de barco. Eu tenho planejado assim, eu tenho uma pessoa que já fez isso, né? Que às vezes passava 2 horas com a família dentro de uma pequena lancha e ia para uma determinada cidade, chegava naquela determinada cidade, passava todas as dificuldades do mundo, porque também era perseguido, né? E a gente vai trazer esse rapaz aqui para você conhecer também. E me diz uma coisa, o que está faltando agora? Me conte aí sobre esse sonho de ter um barco para poder navegar e levar a palavra de Deus. Me conte aí. Meu filho, quando você fala aí de missões, hoje eu estava pensando, a missão tem que começar dentro de cada um de nós. Desejo. Aquele desejo. Começando dentro de nós, próximo passo, dentro da minha casa. Dentro da minha casa tem que ter a missão. A minha responsabilidade é com a minha família. Porque não adianta eu querer sair para ganhar lá de fora, se dentro da minha casa ainda não ganhei. Então eu preciso ter esse cuidado comigo, meu desejo de querer servir o Senhor, com a minha família, com as pessoas que estão ao meu redor ali, na minha comunidade, aonde eu moro, os meus amigos, meus familiares, esse desejo. E as coisas começam abrindo as portas, o Senhor começa a abençoar. Aí começa a vir os desejos. Isso fica mais fácil quando eu começo logo aqui dentro da minha casa, para me chegar lá fora, fica mais fácil. E nessa necessidade de termos hoje, a dificuldade que a gente encontra, como já foi falado, é a questão de condução. É financeiro. Só que você hoje, para sair, você precisa ter condições financeiras. Como é que você vai se manter? Aí você diz, mas tem que ir por fé. É verdade. A gente já foi por fé. Você tem que ir por fé, filho. Mas quem é que vai colocar combustível lá no carro? Quem é que vai colocar combustível lá no barco que você vai? Quem é que vai dar manutenção? Então esse é um dos fatores. Mas para ter combustível você precisa ter essa condução. Para você ter essa condução, você precisa de pessoas que conheçam a região, os igarapés, por onde vai passar, se pode passar, se não pode passar. Então tem todo um trabalho para ser feito. Aí vem aquilo que eu falei anteriormente, tem que começar dentro de mim. Porque eu não posso sair daqui só eu com minha esposa para fazer
um trabalho numa comunidade aqui que vai levar 6 horas. Se eu não conheço nada dos rios, dos lagos, dos igarapés onde eu vou passar, eu preciso de alguém que conheça. Mas essa pessoa tem que sair, deixar os afazeres dela. Porque ela vai se deslocar, vai passar 1, 2, 3, 4, 5 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, para chegar lá, porque ela conhece o canal, ela sabe o período que tem que fazer a navegação, como chegar, por aqui tá raso, aqui tem pau. Então tem que ser alguém, essa pessoa tem que deixar a sua família amparada com o que comer. Então, quando brota esse desejo dentro de mim, eu começo a confiar no Senhor, e eu tenho essa base, eu tenho esse apoio financeiro, para que eu possa ir despreocupado, ou eu preciso voltar, a minha família está lá. Que Deus é esse que eu estou servindo? Então a gente começa a encontrar um monte de dificuldades, aí você já não faz o trabalho direito. Aí se o camarada já não está com desejo no seu coração, aí ele já começa a desistir. Aí não vou lá mais fazer esse trabalho. Eu vou voltar, vou cuidar da minha vida, eu vou arranjar um trabalho. Por isso a seara é grande, tá aí. Os ceifeiros são poucos. Essas condições financeiras. E os missionários hoje, a gente vê muitos pastores, colegas por onde nós já passamos, navegando por aí, fazendo um trabalho evangelístico aí nos ribeirinhos, muitos pastores são esquecidos pelas suas próprias igrejas. Uhum. Muitos. Tem que deixar de cuidar ali do rebanho para ir caçar, colocar um roçado, fazer alguma coisa. Quando aquele pastor chega em casa, ele já chega enfadado, já chega cansado. Por quê? Por causa das condições financeiras dele. Então, só conhecendo mesmo a história desses camaradas, desses homens de Deus, lá lutando para se manter, para que a igreja, para aqueles irmãos se mantenham firmes, a alma se renda aos pés do Senhor. Então tem que renunciar, tem que estar envolvido com outros afazeres para se manter. Então é uma dificuldade muito grande nessa área, dessa área financeira. E aí os 2 fatores, a área financeira e o desejo que está no meu coração. O desejo que está no meu coração estiver firmado, é isso mesmo que eu quero. Senhor, abre as portas, Senhor esteja conduzindo. As coisas começam a fluir. Você vai estar trabalhando e o Senhor Deus vai estar mostrando. Mas por outro lado, filho, se as coisas não estiver bem aqui, não começar dentro da minha casa, e eu quero fazer porque eu quero fazer. E muitos, às vezes, têm isso daqui para fazer e não fazem. Uhum. Tem recurso para fazer e não fazem, porque quer estar ostentando. Tá bom, quer dar uma maquiada, mas não faz o trabalho que é para fazer. E aí o trabalho vai ficando relaxado. E um mau testemunho. E você chega numa casa, o pastor fulano, o missionário fulano, era isso e aquilo. Pois é, no final dos tempos nós vamos ter esse tipo de coisa mesmo. Nós vamos ver esse tipo de situação. Já estamos, né? Já estamos. Então o desejo tem que estar no coração, tem que estar firmado. É isso que eu quero. E pensar no foco, estar focado. Então vamos lá, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui com a Amazé e com o Erasmo, a gente quer uma mensagem de vocês, para as pessoas que estão nos assistindo. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que têm esse desejo no coração? Fora o que você já falou, parte financeira, fora o desejo. Eu sei que tem muitos jovens que têm esse desejo no coração, mas isso que você já falou é que falta para eles. As condições financeiras que ele não tem, que hoje, na verdade, a gente tem um leque de opções. Sim. Você tem um leque de opções para você ir para qualquer lugar do mundo e trabalhar. Né? Não precisa ser um trabalho de uma empresa, mas você pode trabalhar por conta própria. A internet oferece. Esse ano, depois da pandemia, depois da pandemia não, que a gente ainda está na pandemia, a gente vê aí várias pessoas mostrando opções de você trabalhar e em qualquer lugar do Brasil. E hoje você tem internet em qualquer lugar. Lógico, não tem a melhor internet, né? Que o Erasmo, se você não sabe, ele também faz culto ao vivo online. Né, pastor? Culto ao vivo, todo domingo ele me manda, né?
a mensagenzinha, olha, não esqueça meu culto hoje, online. Ele faz isso. Tem um trabalho aqui, ó, no interior do Amazonas, né? Às vezes o sinal não é tão bom, né? Mas a palavra vai para onde você quiser ir. Então, essa é a oportunidade que eu queria que vocês deixassem essa mensagem de incentivo para as pessoas, principalmente você, Mazé, que tão pouco falou. Quando os homens falam, a mulher se cala, né? Eu sei que o desejo é importante, mas acima de tudo, o amor, eu coloco assim, o amor por almas, né? E eu não posso me calar diante do que Deus fez e tem feito na minha vida e que vai fazer. Então eu sinto necessidade de falar para as pessoas. Não importa onde eu vou. Dinheiro é importante, porque a gente já teve lugar que nós fomos, já passamos 2 dias para chegar lá, para falar do amor de Deus durante um dia e assim, até 10 horas da noite, né? E aí você precisa do dízimo e tudo, mas isso não é mais importante. Eu não posso parar de falar desse amor. Porque assim como um dia um pastor, eu sendo criança, falou uma frase para mim. Ei, garotinha, eu tinha 8 anos de idade. Garotinha, Jesus te ama. E eu sou filha de um pai ateu e uma mãe que frequentava a católica e o terreiro da macumba. Daí aquela palavra ficou para sempre no meu coração. Por isso eu acredito no poder do Evangelho, no poder do Deus Todo-Poderoso. E o que Deus fez na minha vida, eu vou transmitir enquanto o fôlego de vida tiver. É importante a questão financeira, mas como você bem falou, Deus tem dado várias maneiras. Eu gosto de dar o folheto e atrás dizer, Jesus te ama. Né? Eu não coloco o endereço da minha igreja, o endereço da palavra. Então tem várias maneiras de evangelizar, de alcançar. E o desejo tem que estar no coração, tem que ter questão, tem que ter financeiro, mas o amor por Cristo e o amor pelas almas é acima de qualquer coisa. E é isso que nós temos que ter. E não parar de pregar a palavra no tempo e fora do tempo, porque quem faz a obra é o Espírito. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. O meu papel só é falar do que Deus tem feito na minha vida. E é isso que eu deixo. Não importa onde você esteja, aonde você vá, mas você não perca a oportunidade de falar do grande amor por Jesus. Você não pode parar de falar do grande amor de Cristo por nós. E os dias são maus. E o Senhor está à porta. Eu vivo hoje como se fosse o último dia da minha vida. Então eu tenho que viver bem e aproveitar cada minuto para falar desse amor. Amém. Erasmo. Nós falamos lá do ramal dos maranhenses, lá do Samaúma, e um ponto importante em relação ao castanho, um dos propósitos de nós abrirmos aqui, que daqui do castanho seria tipo laboratório para nós termos missionários para enviarmos pessoas ao abrirmos esses trabalhos, temos alguém aqui do castanho que pudesse sair e ajudar essas igrejas. Isso aconteceu há 2 semanas atrás, o irmão da nossa igreja, chamado o Guimarães Yahai, lá, o Samaúma, lá com o pastor Marcos, eu conversei com eles e vocês não querem dar uma força, ter um conhecimento assim de missões muito grande e decidiram ir. Eu digo, olha, então tem minha bênção, pode ir lá no Samaúma, estão lá ajudando aquele trabalho. Ou seja, aquela visão que a gente tinha daqui do castanho expandir, a gente já começa a ver brotar isso daí, tá? E outros trabalhos que a gente pretende abrir. Então, dentro desse propósito que o Senhor tem colocado em nossos corações, como minha esposa falou, tem que ter amor por alma. Se você não tiver amor por alma, você perde o foco. Tem dinheiro? É bom? Amém. Se não tem dinheiro, nós servimos o dono do ouro e da prata. Ele, quando abre uma porta, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Se você tiver amor no seu coração, se você está decidido fazer a obra do Senhor, não se preocupe que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Isso é palavra de quem tem experiência na área. Nós não temos muito, mas o que nós temos, nós somos felizes. O Senhor tem suprido a nossa necessidade até aqui.
estamos na dependência dele constantemente. Sim. A minha esposa, com o problema que tem no coração, como ela sempre diz, Senhor, se eu quiser me curar, o Senhor me cura. Mas eu sei que o Senhor não quer me curar, que é para me ficar na tua dependência. E a melhor coisa que tem é nós estarmos na dependência do Senhor. Quando o Senhor nos dá muito dinheiro, nós ficamos colocando o que? O Senhor de lado. Ah, nós fizemos isso porque temos esse dinheiro, foi esse dinheiro. Mas quando nós estamos na dependência do Senhor, a gente vê o milagre acontecer. Então o desejo tem que estar no seu coração, tem que ter amor por alma, e as coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa do Senhor e Ele não mente. Então estamos aqui para continuar fazendo o que o Senhor tem colocado em nossos corações. Dinheiro é bom? É. E Ele vai abrir as portas. Mas se nós estivermos focados com o propósito e o amor por alma, o Senhor vai fazer grandes coisas. Ele tem me surpreendido muito. Tem surpreendido muito. Ame pessoas, ame pessoas, ame. Essa é uma das palavras do nosso pastor Davi, que sempre fala, ame a alma. E é isso que tem colocado no nosso coração, o desejo do nosso coração é de amar. Como minha esposa disse, e meu esposo ama, porque nós estamos focados. Bem, gente, essa é a nossa entrevista com o pastor Erasmo Amazé, esse pastor, esse grande missionário que tem amor pelas almas. Eu quero agradecer por todos que participaram aqui com a gente, que assistiram a nossa live até o fim. Não esqueça de dar o seu like aí, se você gostou, ou o seu dislike, se você não gostou. Eu acho muito difícil você não gostar de ouvir a história de um homem desse. Então, muito obrigado por tudo. Fique com Deus. Amém.